Irmãos, o tema de hoje é sobre questão, né, da lei de Deus, certo? Então você vai conhecer toda a verdade sobre a lei de Deus que muitos, né, desses pastores de teologia, né, escondem de vocês, certo? Então, para começar, dizendo para os irmãos que a salvação eterna, ela não é pelas obras, né, da lei, ou seja, também pelas boas obras de si mesmo. Tá? Então, tudo isso você vai aprender, que nós vamos estudar Romanos todinho. Então, você vai entender por que a Gwen não será salva pelas obras da lei de Moisés, tipo, pelos 10 mandamentos. Então, você tem que compreender todo o mistério sobre a lei de Deus para não ficar no ensinamento de homens, né? O ensinamento de homens é quando alguém diz que a lei de Moisés foi abolida. Quando alguém diz que os 10 mandamentos foi abolido. Isso é ensinamentos de homem, ok? É ensinamento de homem. Então, cada texto tem que ser explicado. Então, esses textos isolados que os pastores de teologia usam, né? Ninguém será salvo pelas obras de Moisés, não sei o quê, são textos isolados, porque eles não dão a explicação para as pessoas daquele texto, né? Porque você não será salvo só guardando os 10 mandamentos. Por que você não será salvo? Então, você vai entender as duas partes. Porque a pessoa não será salva pelas obras da lei de Moisés, né? Seja os 10 mandamentos, são vários mandamentos de Deus. E também pelas boas obras de si mesmo. Ninguém será salvo, porque você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que ama o próximo. Você não mata, você... Bom, ela não será salva pela sua própria justiça, porque é uma pessoa boa. Então a Bíblia, ela vai explicar tudo isso para vocês. Então nós temos pessoas que falam, que diz que a lei de Moisés é uma maldição. Quem estiver debaixo da lei, está debaixo de maldição. Irmão, temos que ter cuidado com esses ensinos de homem. Quando a Bíblia fala, né, da lei da maldição, ali não está falando dos 10 mandamentos, não, da lei de Deus, não. Você compreende? Ali não está falando da lei de Moisés, que nós não estamos mais debaixo de maldição, da lei da maldição. Então, eu vou revelar para você qual é essa lei que é uma maldição, realmente. Então, tudo isso que esses pastores escondem de vocês, tá certo? Então, eu quero aqui ler aqui em Provérbios para vocês, olha só. Por isso que eu digo aos irmãos, vocês têm que obedecer o mandamento de Jesus, né? Examinai as Escrituras. Conhecerei a toda a verdade e ela vos libertará. Tá certo? Então vamos aqui, olha só. Provérbios 28. Provérbios 28. Vou pegar aqui para vocês verem. Ó. São textos que são proibidos. São textos que são proibidos de esses pastores de teologia e outras pessoas mostrar para os remanescentes. Olha só aqui. Provérbios 28, versículo 4, diz assim, ó. Os que desamparam a lei louvam ao perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Então, irmão, vamos meditar nesse texto aqui, certo? Olha só. Vamos meditar nesse texto aqui. Esperei só um minuto aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer aqui só uma enquete aqui. Esse texto de Provérbios é incrível, tá certo? Vamos lá. Deixa eu só botar aqui um... Ficou aqui.
Tem que tirar, peraí. Bom, vamos lá. Olha só o que o texto de Provérbios ele fala. Os que desamparam a lei, eles louvam aos perversos. Então, aqueles que desamparam a lei são essas pessoas que não querem obedecer os mandamentos de Deus. Essas pessoas que diz que a lei de Moisés foi abolida, que não é para praticar os 10 mandamentos mais. Então, essas pessoas, a Bíblia já fala dessas pessoas. Elas estão, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Os que desamparam. Então, esses pastores de teologia, eles estão desamparando a lei de Deus. Quando eles falam que a lei de Moisés não precisa mais guardar os 10 mandamentos e não sei o quê. São esses aí que a Bíblia está apontando para vocês, para que vocês se acordem. Então, exatamente esses homens que desamparam a lei de Deus, desprezam a lei de Deus, eles louvam aos perversos. Eles andam de mão dada com os falsos profetas, com os falsos pastores, homens do comércio. Vocês estão dando para entender? Por isso que eles não gostam de guardar a lei, os mandamentos de Deus. São homens errantes, que o que eles mais pensam é exatamente em dinheiro, em prosperidade. Não estão preocupados. Eles não estão preocupados, irmão, com as ovelhas, em apacentar as ovelhas com a verdade correta, em revelar para as ovelhas a toda a verdade que está na Bíblia. O que eles pensam é em dinheiro. Eles não querem que as ovelhas obedeçam à lei de Deus. E é por isso que eles falam que a lei de Deus foi abolida. Então, eles usam vários textos isolados. Então, nós vamos passar por esses textos que esses homens usam como modo legítimo para desprezar, para desamparar a lei de Deus. Então, a outra coisa que Provérbios ele fala, os que guardam a lei fica indignado com esses homens. Então, o que acontece, irmão, é o seguinte, a gente estamos alertando, né, aos nossos irmãos, estamos advertindo aos nossos irmãos sobre esses homens que desamparam, desprezam a lei de Deus. Mas o que acontece é que alguns membros adventistas que me julgam, né, que eu estou falando mal do pastor, que eu critico o pastor, que é para deixar esses homens para lá, Irmão, esses aí, irmão, não são remanescentes. Os verdadeiros remanescentes, eles ficam, os que guardam a lei, remanescentes, eles ficam indignados com esses homens que desamparam, desprezam a lei de Deus, dizendo que a lei de Deus foi abolida. Então, esse ficar indignado, né? Vocês têm que estudar a história de Jesus completa. Muitos não conhecem a história de Jesus, porque vive ensinamento somente de homens. Lá, Jesus ele se indignou com aqueles fariseus. Está entendendo? Então, esse indignar, ficar irado, não é você ficar com raiva, você falar com arrogância, você falar palavras pejorativas, não. Então, esses membros adventistas e outras pessoas não estudam a Bíblia para saber o que é ficar indignado, o que é ficar irado. Então, eles nos acusam, irmão, os verdadeiros remanescentes que guardam a lei de Deus, eles vão repreender a esses pastores e alertar aos irmãos, tá bom? Vamos para outro texto aqui, ó. Mas, vem aqui. Sabe por quê, amado irmão? Então, o que eu quero dizer para vocês é que essas pessoas que falam que não é para que é para deixar esses pastores para lá, que não é para criticar pastor, porque esses membros adventistas, alguns deles, são muitos, né? São muitos, mas alguns estão reconhecendo a verdade. Então, eles querem cobrir, esses membros adventistas, eles querem cobrir o erro do pastor. Querem esconder a doutrina de demônio que esse pastor está falando.
A Bíblia diz que aquele que sabe da verdade e não fala, esses aí são filhos bastardos. Esses não são remanescentes verdadeiros, ok? Então, por que o membro adventista que falou para mim, né, que eu critico o pastor, que eu falo mal do pastor, por que eles falam isso? Porque as pessoas estão vendo, quase o mundo inteiro, bastante heresias e erro desses pastores adventistas, tá bom? Então é isso. Então, não se pode esconder a verdade para ninguém, não. Se você vê o erro, a heresia de Satanás, você repreenda. O repreender esses homens é mandamento da Bíblia Sagrada, da qual muitos não obedecem, mas quer esconder o erro dos pastores, tá bom? Então, os pastores criaram essa estratégia, né, de você não julgar ele. Então, ele está pronto para poder manipular a mente da pessoa, porque ele vai pregar doutrina de demônio, mas os membros adventistas ou outras pessoas não podem julgar, porque foram ensinados assim pelos homens, pelo seu pastor. Mas a Bíblia, ela não nos proíbe nós julgar o nosso irmão, exortar ele, tá certo? Então, os mandamentos de Deus é este, que a Bíblia ela é para repreender, corrigir o erro e exortar. São os mandamentos de Deus, que exatamente muitos não estão obedecendo, tá bom? Olha aqui, vamos aqui agora para Provérbios 28:9. Provérbios 28:9 diz assim. Provérbios 28:9 diz assim, ó. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações será abominável. Vocês estão entendendo, irmão? Aqueles que desvia o seu ouvido de ouvir a lei de Deus, as suas orações será abominável. Então você tem falsos evangelistas que falam que a lei é uma maldição, que a lei de Moisés é uma maldição. As orações desse falso evangelista ou desses qualquer pastor é abominável para Deus. E eu não recebo nada de oração dessas pessoas que fala que a lei de Moisés é uma maldição. Irmão, pelo amor de Deus, temos que se acordar. Busca a Bíblia Sagrada. Então os irmãos acompanhem, porque não vai dar muito tempo de eu fazer esse estudo aqui, né, de Romano completo, porque a bateria, né? A bateria, ela tá muito viciada, né? Ela estava em 60, no instante aí vai acabar cancelando a minha live. Então vamos deixar para outro dia, para a gente estudar Romanos completo, irmão. Eu nunca vi tanta coisa que tem lá da lei de Deus, que exatamente os pastores adventistas e os pastores do sistema, eles escondem dos próprios membros. Não perca esse estudo sobre a lei de Deus, porque você vai ver coisa que esses homens não podem e não podia mostrar para os seus membros, certo? Então, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e vamos deixar para outro dia, tá? Nós já vamos direto para Romanos, tá? Porque manda a bateria do meu telefone, ok? Que Deus abençoe a todos e até mais. Então, não esquecendo, a salvação ela é por fé e obra. Nunca bote a salvação em primeiro lugar pelas obras da lei de Moisés, né? Pelos 10 mandamentos. Nunca bote a salvação pelas suas próprias obras, as suas próprias justiças, só porque você ama o próximo, porque você é bonzinho. Não, nunca bota a salvação. Quem salva, a salvação vem, em primeiro lugar, é Cristo. Não é nada das obras da lei. Então, vamos estudar sobre isso aí, ok? Então, muitos usam esses textos, né? Que a salvação não é pelas obras da lei. Não é nada que nós fazemos que não vai nos salvar. Irmão, essas pessoas como os calvinistas,
Cadê a verdade sobre a lei, sobre as obras? Cadê a verdade? Eles não mostram. Então, eles citam versículos isolados, certo? Eu vou apenas dar um exemplo aqui, certo? Vamos lá. Se eles dizem que a salvação não é pelas obras da lei de Moisés, que é os dez mandamentos, peraí. Então, se eu matar, quer dizer, então, eu vou ser salvo? Eu vou ser salvo? Claro que não, irmão. Não é que eu guardando os 10 mandamentos é que vai me salvar pelas obras. Eu não serei salvo pelas obras da lei, não. Primeiramente, eu já sou salvo quando eu aceito Jesus e obedeço os mandamentos, a lei. No momento em que eu aceito Jesus, sou batizado e eu já sou salvo. Então eu vou ser levado para obedecer, fazer o bem. E fazer o bem, eu vou mostrar para você, fazer o bem. Deus deixou os bens para nós praticar. Vocês estão entendendo? Deus deixou o bem para nós praticar. Não é que eu vou ser salvo pelas obras, senão muitas pessoas vão ser salvas. É verdade ou não é? Senão muitas pessoas vão ser salvas. Tem pessoas que não matam ninguém, são pessoas realmente boas, são realmente pessoas justas, né? Assim, pessoas justas da terra, né? Entre si, né? Tem pessoas justas que não matam ninguém, que ajudam o pobre mesmo. Eu sou testemunho de pessoas boas mesmo. Aí eu pergunto, ela vai ser salva pelas suas próprias boas obras, pela sua própria justiça? Claro que não. Então, são isso que você vai entender aqui dentro da Bíblia. Os textos isolados que eles usam para dizer, né, falarem heresias. Ok? Então, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Não perca o estudo bíblico sobre a lei de Deus. A verdade ela vai vir à tona agora para vocês compreender o estudo completo. Vai ser vários vídeos sobre esse estudo, sobre a lei de Deus. Está na hora da verdade ser manifesta, né, ao nosso povo. E você conhecer verdadeiramente quem são os remanescentes, certo? Os verdadeiros remanescentes e os que guardam a lei, eles ficam indignados com esses pastores que estão pervertendo o evangelho. Então, os remanescentes, ele vai repreender e exortar esses pastores, alertando aos nossos irmãos. Porque se depender de certo cristão, que são muitos, não são poucos, é muitos, do sistema, que diz que a gente está falando mal do pastor, que a gente está criticando o pastor, irmão, e depender dos membros adventistas, só a misericórdia de Deus, irmão. Porque a Bíblia diz, ai daqueles que desprezam aqueles que advertem. Porque aqueles dos antigos, eles não escaparam. Aqueles que não quiseram ouvir os profetas, o profeta que advertia, morreram. Bem assim é hoje. Então Deus vai sacudir o trigo. Deus vai sacudir o trigo. Exatamente essas casas rebeldes. Que diz que a gente está falando mal do pastor. Que não é para a gente criticar, não é para a gente julgar, que é para deixar para lá. Deus vai, irmão, tratar primeiramente com a sua casa, essa casa rebelde. Isso você vai ver lá na frente. Essas pessoas passando por coisas e que elas se lembrem daqueles que a advertiram, né? E passe a se apegar a Deus, os mandamentos, as leis de Deus. Ok? Bom, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Porque muitos, irmão, não são poucos não, é muitos. O que tem de quantidade de igreja que se corromperam é muito grande. Mas no meio dessas sinagogas tem o povo de Deus ali. Tem igrejas realmente verdadeiras. Igreja perfeita, que já é outro tema que a gente vamos estudar profundo. O que é ser uma igreja perfeita? Tá bom? Então, irmão, Deus abençoe a todos e até mais. Deixa eu ver aqui eu tenho que botar para lá para eu ver se eu salvo. Para mandar ainda hoje, porque esses vídeos que eu faço aqui demora muito para poder ir para o meu canal, né? Aí, deixa eu ver se eu mando lá para o meu zap, ver se dá para eu salvar esse vídeo e mandar aí. Vá para mandar. Porque depende dos minutos, né? Demora muito para chegar no meu canal, só no outro dia. Então já fiz aqui um jeito, ver se eu pego
salvo ainda hoje para mandar agora.